Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou a professora Rosana Cesso, professora do Projeto Carioca 1 na Escola Municipal Padre Leonel Franca, e nós estamos trabalhando o nosso MCE, né? Nós vamos dar continuidade ao material de complementação escolar dessa semana, que vai do dia 6 ao dia 10 de julho. O material dessa semana, ele veio como uma revisão, então ele está contemplando todo o conteúdo que nós vimos durante as outras aulas, os outros vídeos. Se você está em dia, se você fez todos eles, você vai ter a oportunidade de rever, né? De estudar, de colocar sua matéria em dia, aquela parte que você não entendeu direito, ou que passou batida, é hora de revisar, tá? E esse material também é legal porque se tem alguém que não conseguiu pegar um ou dois, né? Faltou aí essa semana, eu não consegui pegar. Agora você vai poder revisar, vai poder voltar lá e o nosso material vai te dizer qual é a página que você precisa ler, estudar, tá? Para isso você pode usar os MCEs anteriores e também o seu material carioca, né? Do primeiro semestre, do primeiro bimestre lá que você recebeu na escola ou digital. Também tá no aplicativo. Tá bom? Então, nossos conteúdos são os conteúdos de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar da página 4 até a página 7. E eu tô convidando você pra gente começar. Vamos fazer essa revisão juntos? Então, vamos lá. Ó. Logo no iniciozinho, ele te convida a fazer uma revisão, a voltar a estudar, né? E traz umas questões. A gente vai rever o que nós vimos, os gêneros textuais que nós vimos nas outras aulas. Então, a gente viu o gênero textual canção, letra de canção, nós vimos as notícias, nós vimos lendas, contos e por final a gente parou lá na história em quadrinhos, nossa última aula, né? Então ele pergunta assim, ó, nós iniciamos estudando o gênero letra de canção e traz para você Feirinha da Pavuna. Lembra que nós estudamos? O gênero letra de canção se assemelha a um conto ou a um poema. Você sabe dizer isso? No número 2, ele pergunta assim, ó, o texto Feirinha da Pavuna, na página 8 do material didático carioca, é uma letra de canção e está estruturada em parágrafos ou está estruturada em versos e estrofes? Vamos relembrar? Verso é cada linha de um poema. O que é isso? É aquele conjunto de palavras que formam uma unidade métrica ou melódica. A estrofe é o grupamento dos versos. Então, aquele conjuntinho de versos vai formar uma estrofe, tá? E cada linhazinha do poema é um verso, tá bom? Então, já deu aí para você responder as questões 1 e 2. Você lembra? Curtimos Dudu Nobre, Jovelina Pérola Negra e Lenine. Lembra disso? Nas letras de músicas? E fomos parar na Feira Crespa. Falamos de eventos culturais e de Nelson Mandela, enquanto estudávamos o gênero notícia. O gênero notícia, ele é utilizado para atualizar, né, para trazer uma informação, e ele geralmente é estruturado em parágrafos, diferentemente do gênero letra de canção. A notícia é um gênero textual que tem a função de. Qual a função da notícia? Informar ou criticar? Essas duas opções aí para você ver qual é a resposta. E aí ele pula para outra página dizendo assim, aprendemos a identificar os assuntos dos textos, o uso de alguns sinais de pontuação e alguns termos. Vamos revisar tudo isso? Leia o texto abaixo e responda às questões. Então tem aí uma notícia para você. É um texto adaptado, foi retirado da revista Quem, né? Tá lá no site revistaquem.globo.com, se você quiser ver o texto na íntegra. E o título do texto é o seguinte, ó. Tatiane Mello, namorada de Babu, fala sobre o seu cabelo Black Power, e aí ela diz, criei minha própria identidade, tá? Entre aspas. E aí você vai ler o texto e vai responder as próximas questões. Conversando sobre o texto. Qual é o assunto do texto? Explique o uso do travessão na linha 1. Então, assim, na aula que a gente falou sobre o travessão, sobre o emprego, né, dos travessões, a gente viu que ele pode aparecer de várias formas, mas assim, os mais usados. Ele pode vir num discurso direto para indicar a fala de um personagem, ou para indicar a troca, né, do interlocutor, de quem vai falar. Ele pode vir para separar expressões ou frases explicativas, que vem intercalada, e ele pode ser usado também para substituir 2 pontos, parênteses, né?
E aí, você vai dar uma olhadinha nessa parte aí e vai ver qual é a função desse travessão nessa linha, tá bom? Vamos lá. Na próxima página tem o número 6. O termo destacado no trecho abaixo, na linha 7, refere-se a... Então, percebi que lá as pessoas usavam cabelos iguais ao meu. Lá, esse lá, ele está substituindo Alagoas, São Paulo ou Rio de Janeiro. É com você também. Visitamos a charmosa ilha de Paquetá. Naquele clima romântico, estudamos um pouco sobre a língua tupi e o gênero lenda. A lenda se caracteriza pela seguinte estrutura básica. Então, quando a gente vai ler o texto, né, que é uma lenda, a gente vai encontrar lá a seguinte estrutura: título, situação inicial ou a introdução, conflito gerador ou a complicação, clímax e desfecho. Tudo isso nós vimos também de forma detalhada nos outros vídeos, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode recorrer ao seu material, a sua apostila, né, do primeiro semestre, ou você vai lá, onde está lá na nossa biblioteca, né, os vídeos, as aulas, os outros MCEs, e aí você vai encontrar cada gênero desse detalhado, tá bem? E aí, ó, lendas são narrativas fantasiosas, transmitidas oralmente, então ela é falada de pessoa para pessoa, com a função de contar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Nas lendas há uma mistura de fatos reais com imaginários, tá bom? E aí, assim, ela vai sendo modificada de região para região, porque uma pessoa vai contando e vai depender, então, da imaginação da pessoa que está contando, né? E aí passa para outra, e aí eles vão modificando, de acordo com a imaginação de cada um, tá? E vamos lá, ó, atividades de revisão. Pergunte às pessoas que moram com você se elas conhecem alguma lenda. Compartilhe com elas as lendas que lemos até o momento. Depois, escreva um resumo da lenda mais interessante em seu caderno. E aí, como evolução da atividade, ele pede para vocês fazerem um resumo da lenda mais interessante no caderno de vocês, tá ok? Então, a gente vai continuar aqui e ele traz pra gente assim, ó. Quando descrevemos, né, quando nós estudamos as lendas, nós descrevemos, nós observamos descrições de quê? De ambientes, de personagens. E descrever algo significa você apontar características. Essas características podem ser concretas ou abstratas. E aí ele diz aqui para você, ó, a descrição pode ser feita de um modo mais objetivo ou basear-se em ideias e conceitos pessoais. Ele está pedindo para você ir lá no seu material didático carioca, lá na página 20 e na página 50. Aí eu dei um pulinho lá e trouxe para vocês que eles apontam lá 2 tipos de descrições. A descrição objetiva, que é quando você descreve exatamente o que você vê, tá? Tamanho, forma, volume, exatamente como você vê, é uma descrição objetiva, sem dar opinião, sem dar palpite. Agora, quando você descreve alguma coisa que você viu, e aí você diz sobre suas emoções, sobre suas impressões, ou sobre os seus sentimentos, sobre o que você sentiu quando viu, aí é uma descrição subjetiva, tá bem? Dá uma olhadinha lá para você se certificar se é isso mesmo que eu tô dizendo. E o texto, aquele texto As Pérolas? Você lembra o texto das pérolas? As pérolas da semana do dia 15 de junho. Aquele texto, ele é um conto. O conto, para você relembrar, o conto é um texto literário de base narrativa que pressupõe a presença dos seguintes elementos: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo. E aí, agora ele te faz espaço pesquisa. Ele te convida a fazer uma pesquisa no seu material didático carioca, na internet, e identifique em cada um deles os seguintes elementos: personagens, tipo de narrador. Lembra dos tipos de narrador? Narrador personagem, aquele que participa da história, ou narrador observador, ele só está contando algo que ele viu ou que ele ficou sabendo. Enredo, tempo, compartilhe com seus colegas da turma em redes sociais. E finalizamos com história em quadrinhos e suas linguagens. As histórias em quadrinhos são narrativas com o objetivo de divertir, causar humor e às vezes informar ou alertar a população. Lá
né, nas histórias em quadrinhos, nós vamos ter uso de linguagem mista. A linguagem verbal, que é aquela que utiliza-se de palavras, os símbolos da língua em sua forma oral ou escrita, e a linguagem não verbal, tá? E aí utiliza-se palavras, outros símbolos, gestos, desenhos, cores, fotos, né? E aí agora a gente vai lá para a parte de produção de texto. Nós lemos histórias em quadrinhos, contos, lendas, letras de canção a respeito de nossa cidade. Agora é a sua vez de produzir. Crie uma lenda carioca. Você pode buscar inspiração no seu bairro ou em algum personagem interessante da nossa cidade. Respeite a estrutura básica desse gênero, tá? Então você vai criar a lenda, uma lenda carioca, mas ele quer que você respeite a estrutura básica. E explore as descrições de ambientes, de personagem, porque assim a lenda, a história fica mais interessante. Depois transforme sua lenda em uma história em quadrinhos. Use a sua criatividade. Então o que você vai fazer aqui? Você vai criar uma lenda, você pode usar ali para te inspirar as histórias do seu bairro, ou um personagem carioca. Você vai criar a sua lenda, dando bastante atenção, né, à estrutura dela, a estrutura básica que tem que ter uma lenda. Nós já falamos lá acima, depois você volta para ver. Depois que você criar a sua lenda, desta lenda, você vai transformá-la em história em quadrinho, tá bem? Vai ficar uma história em quadrinho bem legal, use a sua criatividade. E aí nós terminamos a nossa revisão. Eu fiz um texto bem curtinho, para não ficar chato mesmo. Se você precisar, você pode tirar suas dúvidas, pode consultar nos materiais que nós falamos. E a gente se encontra na semana que vem. Tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Tenham uma excelente semana. Grande beijo pra vocês.